Olá, eu sou Leandro Caroso e estou aqui em Feira de Santana, no Papo de Ícone. Hoje a gente traz aqui Jean Carlos, ele é sommelier e tem uma estrutura, uma distribuidora de vinho. E eu fico muito feliz, porque Jean Carlos, ele é investidor da Caroso. Então o cara que conhece de vinho, ele tem bom gosto. Se ele investiu na Caroso, é porque com certeza a gente chamou a atenção dele, né, em alguma forma. Jean, muito obrigado por estar aqui. Meu irmão Francisco Caroso com a gente também, parceiro, irmão de alma, meu irmão, aqui comigo. Jean, obrigado por ter vindo, viu, cara? Eu que agradeço, viu, a oportunidade, viu? E a Caroso chegou na minha vida assim por acaso. Foi um dia de sábado em Salvador, eu estava indo levando minha mãe para fazer um exame e já tinha visto. Eu falei assim, deixa eu lá ver pessoalmente, né? Legal. Quando eu entrei, Matheus me atendeu e quando eu abri para sair e vi aquele mar na frente ali, tive aquela sensação, falei, não, aqui não tem erro não, vou investir. É isso aí, viu? Acho que na terça-feira a gente já tinha fechado já. Rapidinho. Foi rápido, não teve muito o que pensar não. Isso é bacana, Bugena. Lá em Salvador, todas as vezes que eu entro no stand, hoje mais não, mas quando eu entrava no stand do Balena, né, e que eu me posicionava de costa para o stand e de frente para o mar, eu olhava assim, aquela energia, falava, rapaz, isso aqui é um quadro permanente. Então as pessoas, se você tiver, em algum momento da sua vida, se você estiver triste, olhar, você vai ficar feliz. E se você vai ficar feliz, você vai ficar mais feliz ainda. Você tem essa sensação, mano, quando você vai lá, cara? Não, quando eu moro vendo mar, eu fico feliz todo dia, né? Né? Não, todo dia que eu acordo, eu olho para e falo, meu Deus, graças a Deus. Não, bicho, o mar, eu acho que o mar faz bem para a saúde. Faz. Né? E tem gente que, por exemplo, assim como eu acho também que o verde, né, a parte de mato, quem gosta, porque tem gente que gosta dessa parte, pô, eu acho sensacional também, sabe? Se acordar com uma vista bonita pro verde, ou pra um lago, ou pra água, eu acho massa demais. Não, essa sensação foi muito acertada, viu? Aquele stand. Ele ficou muito bonito, né? Ficou muito bonito, porque quando a gente entrou, olhou, visitou o estúdio, mas quando você sai e abriu, e quando você viu aquele mar na sua frente, é uma sensação única, velho. Eu falei, que lugar é esse aqui, velho? Tu já imaginou, rapaz, lá tem duas coisas que me deixam muito impactado, né? Quando eu vejo lá da varanda do meu irmão, eu não moro no fim do mar, mas ele mora, né? Então, assim, eu vou para lá ver a lua nascer. Então, a gente vai tomar um vinho, né? Peça um vinho em Jean, a gente vai lá para a varanda de Chico e fica esperando a lua nascer, com aquele pedacinho vermelho levantando assim, ó. Cara, e aquilo ali é espetacular. Outra coisa muito bacana é que eu gosto de correr, então quando eu vou de manhãzinha também lá, cedinho, dar uma corrida, ali você vê as pessoas fazendo esporte, o sol nascendo, aquela coisa mais linda, sabe? A energia do lugar é muito bacana, Diferente. muito legal, é diferente. Dando uma volta para aqui, para a Feira de Santana, eu sinto uma sensação muito parecida, né? Quando eu venho, às vezes eu venho com o Chico aqui, né? Muitas vezes a gente vem junto, e aí quando eu chego ali naquela BR que veio entrando em Feira de Santana, cara, eu sinto uma energia boa, sabe? Eu sinto uma felicidade quando eu entro em Feira de Santana, que é muito singular. E aqui, cara, o pôr do sol de Feira de Santana é um negócio incrível, incrível, incrível. Então eu acho que você, como o Chico falou, né? Tá no mar, você tem essa sensação, mas se você vê o pôr do sol aqui da Princesinha do Sertão... O entardecer de Feira de Santana, ele é muito bonito. Rapaz, é lindo demais, cara. A gente pegou uma vez saindo ali no anel rodoviário, que coisa bonita. É lindo. E refletindo assim no rio, né? Que tem ali um lago, um rio, não sei. Bonito demais aquilo ali, pô. O entardecer de feira, ele é fantástico. Salvador a gente vai ter a vista, vai ter o mar. Feira a gente vai ter o entardecer, viu? Vai ter entardecer. E quando você vê... Feira tem uma particularidade, porque feira... Meu pai dizia que feira era um tabuleiro, né? Então, feira, ele é plano. Então, quando você olha aquele entardecer, você não tem morros. Então, você vê o sol caindo assim, sabe? Ali naquele horizontezinho. É lindo demais, cara. Isso aqui é A bonito. vista é 100% livre. Feira de Santana, sólida financeiramente, né? Um polo de educação, um polo de serviço, um polo de saúde, público flutuante grande, né? Você, enquanto sommelier, enquanto distribuidor de vinho. Porque distribuidor de vinho é o seguinte, quem gosta de vinho gosta, né? E sabe apreciar um bom vinho. Me diga a sua experiência, né? Com pessoas de Feira de Santana com relação ao vinho. Eu quero saber o seguinte, existem muitas pessoas de Feira de Santana que tomam vinho. Me dá um perfil um pouco dessas pessoas que tomam vinho. Então,
no mundo do vinho, qual é o grande desafio da gente que está nesse mercado? É democratizar cada vez mais o consumo do vinho. Mas Feira de Santana, ela vem nos surpreendendo nesses 10 anos com o consumo de vinho. Um consumidor mais exigente, buscando rótulos diferentes, certo? Você vê Feira de Santana no mercado de vinho há 5, 6 anos atrás, era um mercado. Hoje é um mercado completamente diferente. Com lojas de vinhos, com empórios, com restaurantes, com cartas de vinho bem estruturadas. Então, é um mercado que tem surpreendido no aspecto de aquecimento. Está aquecido o mercado de vinho em Feira de Santana. Certo? E um público também mais exigente. Lógico que, de modo geral, a gente quer democratizar para cada vez mais pessoas consumirem o vinho. Esse é o grande desafio. Não só no Brasil em feira, mas mundialmente, né? Mas, como no Brasil o consumo de vinho ele vem aumentando percentualmente cada ano, o que surpreende em feira é o cliente mais exigente com alguns rótulos mais bem elaborados, mais conceituados. E os eventos de vinho em Feira de Santana tá cada dia mais acontecendo. Agora, sexta-feira, a gente vai ter um. No mês de agosto, a gente tem um da Rota do Vinho, um evento importante na Bahia, que não tinha feira no seu calendário. Só tinha em Salvador. Gostei. Certo? Hoje, feira já faz parte do calendário da Rota do Vinho. Quanto é que vai ser? Todo mês de agosto. Certo. Não teve mês de agosto agora. Em 2024 teve novamente e já entrou no calendário de feira. Então, sim, a Rota do Vinho é vinculada ao Senac. Então, eles já enxergaram que feira tem esse potencial. Que legal. Agora vamos ter um no NH Hotel, sexta-feira. Agora, sexta-feira agora? Sexta-feira agora. Então, assim, você já vê que as pessoas estão vendo que ó, o mercado de vinho de Feira de Santana tem que se olhar com carinho, porque tem público. Entendeu? Então, eu acho que cada vez mais os resultados vão sendo bem interessantes aqui em feira. A gente está bem satisfeito. Rapaz, olha que negócio interessante, né? Vou lhe fazer uma provocação aqui, viu? Que eu vi Pode isso fazer. em São Paulo e nós vamos dar um jeito de fazer. Nós vamos botar, bicho, uma adega em cada empreendimento para o povo escolher o vinho para tomar. Vamos fazer esse negócio? É uma Eu vi. tendência, né? Então, eu vi lá dentro do mini mercado, eu vi lá uma geladeira só de vinhos. Só de vinho. Eu achei isso muito legal, porque, poxa, você disponibilizar. O cara, vamos supor que o camarada chegou ali de noite, vai passar, quer tomar um vinho e já não consegue mais falar contigo, e você vai botar uma geladeirinha lá, a gente vai dar um jeito, Jean, de botar para o cara ir chegar lá, pagar, tirar o vinho dele e tomar. Wine Market. Aí, ó. Wine Market, muito bem. Esse é o Nós nome, vamos- Esse é um Wine Market. conceito que está chegando em feira, é um conceito já mais consolidado nos grandes centros, né? São Paulo, Rio, Salvador, mas em feira já está chegando. É uma necessidade do mercado. Você ter um empreendimento desse, tem que ter Wine Market. Tem que ter. Nós vamos lançar Vamos juntos. lançar junto isso aí. É. Rapaz, com isso que você me disse, eu estava refletindo o seguinte. Quando um assunto, você sabe pouco desse assunto, pouco valor se dá. Quanto mais você conhece, né? Quanto mais você conhece, mais valor isso gera dentro de você, para que você saiba mais e você consuma mais. Olha que interessante, ele falou aqui agora, a curva de consciência sobre o vinho em Feira de Santana. Né? Existe uma questão de tornar mais democrático, mas o vinho ele tem vários rótulos. Né? O vinho ele tem classificado por diversos rótulos, então ele tem várias particularidades. E você me disse que as pessoas de Feira de Santana estão aprimorando o paladar no sentido de conhecendo um pouco mais, que quanto mais você conhece, mais saboroso ele fica. Aí quando você vai entendendo de tanino, que vai contando com o sommelier, mais valor agregado ele tem, né? Mais a pessoa paga por ele, porque gera valor na pessoa. Vou trazer um paralelo para o mercado imobiliário. Feira de Santana é uma cidade, né, que é uma cidade pujante financeiramente, com esse volume todo, e você vê que chegam coisas em Feira de Santana. Feira de Santana tinha uma característica de lançar muito Minha Casa Minha Vida, porque existe uma demanda reprimida em Feira de Santana pela primeira residência, porque ela tem muita indústria e tem muitas pessoas que trabalham em Feira de Santana aqui. Por isso, as empresas lançavam muito isso aqui. Né? E daí você tem uma curva de consciência entendendo que muitos investidores que têm Feira de Santana, com capital, com poder de investimento alto, ficavam, na realidade, investindo em outros lugares porque não tinha condições de investir em alguma coisa aqui. Então, assim, aí você começa a ver, lançando aqui, loteamentos incríveis,
né? Com experiências maravilhosas ali. Antônio Caramelo também é arquiteto fantástico, lançou um, entendeu? Então começa a vir prédios aqui de 4 suítes, de 3 suítes, e que as pessoas começam a entender, né, que precisam investir aquilo. E agora, entendendo essa cidade como um público flutuante imenso, né, com poder aquisitivo, que você, assim como tem uma demanda reprimida no mercado de primeira residência, você com a demanda reprimida para atender o turismo empresarial, o turismo de negócio, aquelas pessoas que vêm fechar negócio aqui em Feira de Santana, aí a gente vem e coloca, né, um empreendimento aqui voltado, vocacionado e estruturado para atender essas pessoas, e você começa a gerar naquele investidor, né, a necessidade, a curiosidade, e ele entender, né, o poder de retorno que isso tem, e começa a investir. Um ícone aí que, né, 4 meses já tem 70% de vendas ali, coisa maravilhosa. Olha como tudo isso tem um paralelo, né, Jean? E você tocou no ponto aí, não sei se você vai concordar. Eu mesmo fui assim, né? Não é que eu fui vítima, mas eu fui no limite. E quando eu comprei lá em Salvador, foi no limite do lançamento do ícone, né? Então, assim, eu estava no limite. Então, eu saí de feira para fazer o investimento em Salvador, porque em feira não tinha. Tá vendo aí? Eu fui no limite, eu acho que depois de 2 meses, não sei, foi... Quando a gente lançou, Lógico, você se eu não veio... vou lá em Salvador, eu ia ter que comprar aqui. Então, assim, eu fui no limite, eu acho que a feira está ganhando essa autonomia. Tá. Não está precisando sair todo mundo para ir fazer o investimento fora. Já tem coisas em feira hoje que dá para você fazer investimento aqui em feira. Exato. Mas só pegando a sua primeira fala, deixa eu fazer aqui, vou contar aqui uma curiosidade do mundo do vinho, que você Sim. falou do público que está conhecendo mais alto. Vinho, ele tem uma característica, tem uma coisa que quem toma vinho que eu chamo que é perigoso. Você começa a tomar um vinho ali mais simples, você vai gostando, seu paladar vai melhorando, você vai subindo. Se você não segurar, você vai parar lá em cima. É verdade. É verdade. Então, vinho é muito perigoso. Você chega agora, não, eu quero... Então tem que ter cuidado, porque é bom pro mercado, mas vinho é perigoso. O céu é limite de vinho, né? Eu sou vítima Porque disso. vinho é experiência. Né? Vinho então, é assim, vinho é experiência. É. Então você começa a tomar um vinho aqui, mas você quer mudar para outra experiência, você quer tomar um vinho de uma região diferente. Agora mesmo está trazendo um vinho do leste europeu, da Moldávia. É um vinho que é diferente no mercado. É outra experiência, né? Então a pessoa às vezes quer ter essa experiência de tomar um vinho do leste europeu, de uma vinícola centenária. E aí você vai aumentando, seu paladar vai melhorando. Aqui tem alguma casa que gera esse tipo de experiência com vinho? Aqui em feira? Você tem casas que oferecem rótulos bem interessantes. Agora, a experiência do que você falou, de você fazer uma degustação, é mais situações pontuais. Você vai ter mais em restaurante do que uma casa, tipo um empório, uma delicatessen. É mais em restaurante. Em restaurante, alguns restaurantes, eles promovem essa experiência. Entendi. De jantar harmonizado, é bem interessante. Ô, Jean, vou te fazer uma pergunta agora. Você como criado, né, nasceu, foi criado em feira. É difícil a gente conversar com pessoas que nasceram e continuam em feira. Por incrível que pareça, a gente tem encontrado muita gente que veio de fora, veio morar em feira. Então, do público que a gente conversa, feira tem muita gente de fora. E algumas pessoas tinham dito isso pra gente, né? De falar, poxa, a feira acolhe muito bem. Então, aqui você tem muita gente do interior próximo, né? Que veio morar em feira. E hoje, tipo assim, confesso que são poucos que eu vejo, né? E eu queria olhar você como um cara empresário de uma área que acaba refinando, porque quando você refina seu paladar, você refina sua mente também, isso é importante. Tudo que você refina não é só o item, você acaba ganhando uma consciência nova. E eu vejo que você é um cara que escolheu viver em feira, né? Eu queria que você contasse um pouco a tua visão sobre feira hoje, né? O que é que te faz ficar em feira, morar em feira, viver em feira, ter negócio em feira, cara? Então, eu saí também de feira. Foi? Eu tive essa experiência também de, há 15 anos atrás, ir para Salvador. Eu acho que tem esse movimento que as pessoas saem, né, de outras regiões, para vir para a feira. Eu saí de feira, fui para Salvador para ficar no segmento de varejo, mas a gente não se adaptou no varejo de Salvador. E depois de 5 anos a gente retorna para a feira, entendendo que naquele modelo de negócio que eu pensei, que a gente já vinha vislumbrando, estudando o mercado e vendo com um grande potencial que era o segmento de vinho, como eu falei,
O vinho há 5 anos atrás era uma realidade, há 10 anos é outra, há 15 anos é outra. Vinho tem muito disso. O mercado de vinho ele muda a cada 2 anos, ele dá um... A gente está em um momento agora de vinho em um momento, mas ano passado, ano retrasado, era outro momento. Então, quando a gente pensou há 15 anos atrás, na volta para a feira, eu falei assim, espera aí, a gente poderia estar fazendo essa operação que hoje tem feira em Salvador. Mas por que a gente escolheu feira? Porque a gente entendeu que feira estava vivendo já um momento diferente. Então, isso há 10 anos, a gente já está há 12 anos no mercado, mas a volta para a feira foi há 3 anos atrás. Então, há 3 anos atrás, a gente já percebeu que feira estava em outro momento. É como o Leandro falou, os empreendimentos sendo lançados em feira, tanto de terreno, mas os movimentos imobiliários no geral. Sim, Você sim. já viu que era um momento que estava um boom em Feira de Santana. Então, a escolha foi muito assertiva. O comércio de feira, a gente sabe, isso aí não é muito forte. A gente ter essa operação dentro de Feira de Santana, uma cidade que tem um entroncamento muito importante, daqui é fácil a gente estar despachando as mercadorias. Então, assim, naquele momento eu já vi que feira já estava vivendo outro momento e com um grande potencial comercial que sempre foi dela. Sempre foi dela. E com um segmento que, como eu falei, vinho não é fácil trabalhar, mas naquele momento a gente falou, ó, vamos escolher feira, que a gente também poderia ter ficado em Salvador. Sim. Mas feira a gente acreditou no potencial da cidade há 13 anos atrás. Que coisa boa. Eu gosto de fazer essa pergunta, e a gente sempre faz quando vê uma pessoa de feira, né? Porque são sempre respostas bonitas e boas, no sentido assim, feira é uma potência, né? Então é unânime isso, cara, feira é uma potência, né? Então, e eu gosto de reforçar isso para mostrar às pessoas que estão fazendo investimentos, que são daqui de feira, estão fazendo investimento fora, para poder falar que feira é uma potência, velho. Investe em feira, sabe? Tem bons produtos em feira. E muitas vezes, que as pessoas não estão olhando é que tem produtos em feiras rentabilizando mais do que em outros lugares, né? Então a gente faz às vezes um paralelo, eu vou fazer um paralelo assim bem grande com São Paulo, por exemplo, né? Então eu vou fazer um paralelo do ícone aqui em feira com um apartamento estúdio em São Paulo. E eu já conversei com alguns investidores que me falaram, eu invisto em São Paulo. Eu falei, eu recompro tua unidade se o teu investimento no ícone não der mais dinheiro. Eu joguei a Caruso no jogo porque eu tenho certeza disso. E eu falei, cara, tu tá pagando 1 milhão no estúdio de São Paulo, que tu vai pagar 300. E quando você bota na balança, com 1 milhão lá, você compra 3 aqui. Eu duvido todo dinheiro não render mais. E eu recompro, eu assumo o risco. Então, eu gosto muito de levantar essa bola porque a gente está vindo conviver com feira agora, mas cada vez mais, quando a gente vê, a gente fica mais apaixonado, não só pelo mercado econômico de feira, mas pelas pessoas. A gente foi muito bem recebido em feira, tem uma energia muito legal. Sempre quando a gente faz um evento é muito bacana, os executivos, os corretores, todo mundo abraçou a gente, sabe? E o sucesso de venda também do ícone é algo que a gente recebe com bom grado, entendendo que a cidade abraçou. Mas eu sei que virão, assim como veio o ícone, virão outros produtos, e eu quero chamar a atenção que feira é uma potência e merece a atenção dos investidores em Feira de Santana. É isso, realmente teve esse momento que o investidor de feira ele tinha que sair de feira. Você falou do Estúdio São Paulo, realmente. Tinha muitos aqui que preferiam fazer esse investimento em São Paulo, em outra praça. Mas essa realidade mudou. Exatamente, é isso Mudou. que eu tenho Hoje percebido. não precisa sair de feira. Não precisa. E como o Chico falou lá, quando a gente faz conta, e assim, o ponto de vista até do investidor mudou. Como você falou, como você mesmo disse aí, Bendito, não tinha aqui. Então, quando ele começa a entender que a cidade dele está super preparada, né, que tem um público flutuante que ele já conhecia e que assim precisa atender esse público flutuante cada vez melhor, porque é o seguinte, quem vem para fazer negócio aqui, tá certo? Se você não tem uma estrutura bacana, a pessoa volta, né? E quando você tem uma estrutura bacana, você vem e fica, né? Eu, por exemplo, quando eu venho aqui, me dá vontade de ficar 1 dia, 2 dias, né, para resolver o que tem. Às vezes a gente volta para Salvador, no outro dia tem que voltar. Então, muitas vezes eu venho aqui e não acho hotel para ficar, porque os hotéis que eu gosto de ficar já estão lotados, né? Para ser sincero, Viana, quando não está lotado, a diária é de 450 a 550 reais. Né? Então perceba, né, o potencial que tem essa cidade, gerador tanto de demanda, ou seja, ele tem alta ocupação, porque senão não tinha esgotado. Né? E ele tem um ticket de aluguel, maior do que muitos lugares lá em Salvador, muitos lugares em São Paulo, muitos lugares em Minas. Então isso aqui é uma potência geradora de receita, né? A Feira de Santana, para mim, tem a minha admiração, a minha paixão, Feira de Santana. E assim, eu posso te falar, Leandro, com propriedade.
a gente atua muito nesse mercado imobiliário, seja desde a época do lançamento, como no seu caso, Sim, sim, é verdade. durante as vendas, a gente faz muito evento, Sim. o pós, durante, quando você recebe, vai ter a construção, reforma, decoração, a gente faz toda essa cadeia, né, com as lojas de decoração, de construção, e o que eu percebo, e a gente chega no mercado de vinho trabalhando mais ligado a evento, Sim. e o que eu percebo é que é um mercado sobreaquecido. Superaquecido. Estou lhe falando com propriedade, é aquecido. Toda a cadeia a gente faz evento, em toda a cadeia. Eu estava comentando até mais cedo com o Matheus, toda essa cadeia a gente está presente fazendo esses eventos, então está muito aquecido. Que bacana. Você vê pelas lojas de Salvador que já vieram de fora para se instalar em feira. Sim, exatamente. E não só de Salvador, mas você vê que é um mercado aquecido. Muito. Está tudo interligado. Então, feira tem esse potencial que eu acho que não precisa ir a Salvador, não. Não precisa, investimento, não. Eu fiz no limite, né? Porque eu não tinha conhecido aqui antes, né? Senão eu tinha, mas tudo bem. Mas assim, com relação ao empreendimento de Salvador e daqui, o que me chamou mais a atenção, o que eu fiquei mais foi o conceito, né? Legal. Muito bom. O conceito foi algo que a gente ficou realmente muito apaixonado pelo projeto, né? É lindo, né? Todo vídeo muito bonito. Eu fiz até um vídeo esses dias na estrada falando o seguinte, falando do público flutuante, que eu não tinha achado local, que a diária estava 550. Falei, rapaz, você que não investiu em Feira de Santana ainda, invista em Feira de Santana. Fiz um vídeo fazendo esse apelo e fica aqui, ó. Se você ainda não investe em Feira de Santana, invista em Feira de Santana. O mercado imobiliário de Feira de Santana está bombando. Você pode perguntar, Jean está aqui, está te falando sobre isso, né? Eu e Chico estamos aqui, Matheus aqui e os corretores daqui. Os caras estão nadando de braçada, porque eles estão o seguinte, ele faz uma venda para você, porque você vai fazer um bom investimento, daqui a 6 meses você vai vender com 50%, 60%, 70% de lucro no seu bolso e o cara vai ganhar de novo, né, o corretor. Então os corretores estão, né, refazendo a carteira. Cara. E tem para a feira especificamente, tem um fato novo, né? Novo meio recente, que é o centro de convenções. Top, muito um bom, equipamento muito daquele em Feira de Santana. Equipamento A maravilhoso. gente fez um evento lá agora no final do mês de novembro, um equipamento fantástico. Um potencial, agora imagine isso aqui, 2, 3 anos, o potencial daquele equipamento para a Feira de Santana, o que vai gerar de evento. Muito bom, viu? Eu muito acho bom, que é um fantástico. É um ponto fora da curva aí agora para você. Ponto fora da curva, merecido. Muitas pessoas não sabem ainda, Não centro de sabem. convenções. Você falou isso é verdade, a gente estava agora no evento lá no final do mês e as pessoas perguntam, onde é isso? Não sei de convenções, onde é isso? Sabe, Não sabia nem que tinha. Né? Eu Quando fala de convenções, a gente fica muito... Salvador. Mete muito de Salvador. Tá certinho. E é A muito feira bonito tem um daqui. equipamento. Tem, muito bonito. Não deve nada de daqui, Salvador. Parabéns, deve Salvador nada. passa pela reforma, eu não sei, mas não deve nada. Deve nada. Eu só soube porque Matheus passou comigo e falou, o centro de convenções aqui de feira. Eu falei, rapaz, é um negócio bonito, lindo, bacana, legal. Nós fomos no evento lá. Foi. Agora, eu conversei com o Cleison, ele me falando, rapaz, ainda está um processo muito burocrático de você fazer os eventos. Então ele falou, tá mudando isso, me parece que o centro de convenções veio do governo, correto? E aí, entendeu? Administração do governo. Ele ia ser porque, licitado, exato, então, eu perguntei porque o evento X não tinha sido feito lá. Uhum. Né? Ele falou, velho, a galera tá gerando mas ele falou, estão destravando porque o equipamento tá lindo. Eu acho que é um processo mais de uma transição para uma licitação. Né? Isso, Ainda tá, eu acho que está com alguma coisa ainda de experiência, ou temporária, ou provisória. Tá muito bacana, tá muito legal. Mas vai mudar. Né? Tá aqui, Feira de Santana mesmo, merece todo o meu respeito, todo o meu carinho, todo o meu amor. Obrigado, Feira de Santana. Você que é de feira, que está aqui assistindo a gente. Ó. Quiser comprar vinho com Jean, se quiser comprar imóvel na Caruso, fazer um bom investimento. E se está assistindo esse vídeo, dá uma curtidinha e manda esse vídeo aqui para as pessoas que gostam de vinho, para poder conhecer Jean, né, que é um sommelier que pode te ajudar cada vez mais ali, né, você escolher vinhos maravilhosos. E para quem gosta de imóvel, manda lá, que vai fazer um bom investimento, né, mano? O Jean, deixa como a turma quer procurar para saber de você, saber o seu trabalho e ver os vinhos? Instagram, telefone, o que o Renanzinho pode colocar ali no A gente tem um Instagram que é Vinhos do Vale. Vinhos do Vale. Tudo junto. Legal. A gente fica no Ville Gourmet. Ville Gourmet é um espaço gastronômico que tem aqui em feira. Não sei se vocês conhecem. Sim, pô, já foi, né? Estamos no Ville Gourmet há 10 anos já. Ali é legal. Muito bacana. É do lado do Charman?
Naquele? Do lado do Charman, entre o Charman e o Shopping Então Boulevard. é isso mesmo, a gente foi. Fácil localização, fácil acesso. Com Né? Tem certeza. muita coisa legal ali. Que eu gostei bastante Vamos daquilo deixar, ali, viu? vamos deixar o Instagram lá. dizendo. Pô, eu acho muito legal aquela É um proposta ali espaço de você reunir gastronômico, funciona ali, não funciona 24 horas, assim, mas ele é aberto, segurança, o acesso sabe? ali 24 horas, tem Exato. segurança, Estacionamento à você entra com o seu vontade. carro à vontade, para e sai com segurança, Muito então bom assim, aquilo ali, muito realmente, hoje o Ville Gourmet é um patrimônio da cidade de Feira. Massa, bom É demais. muito legal. Eu achei a Eu ideia gostei também da fantástica, ideia. cara. É. Vitória da Conquista também abraçou essa ideia, achei massa. Massa, massa, massa. Parece boa. que deixa um recado aí para as pessoas E de quem feira. não comprou ainda, quem não investiu ainda, eu estou dando um testemunho aqui próprio, viu? Boa. Pode vir para o ícone, é fantástico. Eu tive a experiência de comprar em Salvador, no limite mesmo, porque não tinha lançado de feira ainda, mas estou muito satisfeito, Boa. apaixonado pelo empreendimento e é só sucesso. Ô, meu irmão, que coisa boa. Você viu aí a dica de Jean, que é um empresário do ramo de vinho. O camarada tem um paladar fino, meu amigo. Então ele entende do que está falando. Né? É uma honra poder bater um papo com você aqui, meu amigo. Né? Desejo todo o sucesso do mundo, né? Na tua empreitada aí de levar o vinho para o maior número de pessoas possível. Né? Essa ideia de democratizar, né? Ajudar a galera a refinar o paladar. Eu mesmo tô refinando o meu, porque eu não gostava de vinho, não entendia nada. Aí eu pergunto ao meu irmão, esse vinho tá bom, tu me mandou, eu pergunto a ele. Mas é muito bacana e, assim, quero reforçar a parceria da Caruso contigo, né? Reforçar a parceria da Caruso com Feira de Santana, com você que tá aí olhando a gente. Agradecer pelo momento de bate-papo. Não é não, mano? É isso aí. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Até a próxima. Maravilha. Obrigado.